dia! Que bom estarmos aqui para o nosso Café com Fé, esse tempo tão precioso que Deus tem nos dado de reflexão na sua palavra e tempo de honrar a Jesus, de adorar ao Senhor, tempo de oração. E você não pode se esquecer de orar pela casa do julgamento, para que Deus nos use nesta noite para falar ao coração de muitas pessoas. Estamos lendo a palavra de Deus no segundo livro de Crônicas. E hoje a leitura bíblica envolve os capítulos 26, 27 e 28. Eu gostaria de destacar o que está escrito no verso 16 do capítulo 26, que diz assim: quando Uzias se tornou poderoso, também se encheu de orgulho, o que o levou à ruína. Pecou contra o Senhor, seu Deus, ao entrar no santuário do templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Quando a gente lê o início do capítulo 26, a gente vê que Uzias, ele iniciou muito bem. Ele tinha apenas 16 anos quando deu início ao seu reinado e foi um dos reis que ficou a maior quantidade de tempo liderando o povo de Deus. 52 anos consecutivos de reinado. A palavra de Deus nos diz que durante toda a vida de Zacarias, Uzias buscou a Deus e Zacarias o ensinou a temer a Deus. E diz o texto lá no verso de número 5: enquanto o rei buscou a direção do Senhor, Deus lhe deu êxito. Enquanto ele estava seguindo as orientações de Zacarias, enquanto ele estava buscando ao Senhor, enquanto ele estava temendo a Deus, diz a palavra do Senhor que Deus lhe deu êxito. O problema é que depois da morte de Zacarias, a Bíblia diz que Uzias se tornou poderoso. A vida de Uzias e o seu reinado marcou muito a história do povo de Deus. Se você se lembra, por exemplo, quando Isaías tem aquela experiência no templo, ele começa narrando a sua experiência, dizendo que foi no ano em que morreu o rei Uzias. O rei Uzias tinha alcançado o coração do povo por causa da firmeza do seu reinado, conduzindo o povo a temer a Deus, a andar na presença do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que ele marcou a sua época. No entanto, a Bíblia diz que quando ele se tornou poderoso, também se encheu de orgulho. Deus resiste aos soberbos, diz na carta de Tiago. Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Quando a soberba tomou conta do coração de Uzias, diz a palavra de Deus que essa soberba, que esse orgulho o levou à ruína. E é interessante que nesses episódios, os desvios com relação ao culto, à adoração, eles se tornam evidentes. E a Bíblia diz que ele entrou no santuário para queimar incenso no altar do incenso. E a palavra de Deus nos diz que ele foi advertido pelos sacerdotes: olha, não faça tal coisa, não é isso que a lei de Moisés ensina, só quem pode fazer isso são os sacerdotes. Esta é uma ação específica dos sacerdotes. E a Bíblia diz que Uzias não deu atenção a ninguém, porque o seu coração tinha ensoberbecido, tinha se tornado orgulhoso. Como consequência disso, a Bíblia diz que imediatamente Uzias ficou leproso. E desse dia até o dia da sua morte, diz a palavra de Deus, ele ficou isolado numa casa separada, excluído da possibilidade de comunhão familiar, excluído da possibilidade de ir ao templo para adorar a Deus por causa da lepra, porque a lepra o tornava imundo, e a Bíblia diz que agora ele vai passar o final da sua vida isolado, e seu filho Jotão é que teve a incumbência de governar
o país durante esse período da sua enfermidade, durante esse período da sua lepra. Eu creio que a grande lição que nós aprendemos com a história do rei Uzias é não permitir que o orgulho tome conta do nosso coração. Não permitir que a vaidade, que a soberba tome conta do nosso coração. Porque quando o orgulho toma conta, Deus se afasta. E nós não podemos fazer a obra do Senhor movido por orgulho, por soberba. Porque se Deus se afastar, a gente não consegue fazer coisa alguma. Porque Jesus diz, sem mim, nada podeis fazer. Que o nosso coração permaneça humilde, consciente que quem faz a obra é o Senhor, que nós somos apenas seus instrumentos. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, ajuda-nos, ó Deus, a aprender com os erros dos outros, para que a gente não precise aprender com os nossos próprios erros. Queremos, ó Deus, pedir que não haja nenhuma possibilidade de orgulho tomar conta do nosso coração. Ajuda-nos a mantermos o nosso coração humilde e dependente do Senhor, para que o Senhor continue usando a nossa vida para o louvor da Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?